Quando ele encontra um grupo de queimadores de incenso dispostos, não era fácil, pastor Zezinho. O povo estava corrompido. Aí ele diz a ele: vamos trazer a glória de Deus. É o único meio de resolver os problemas. Mas como Deus agir num fracasso desse? Ele diz a primeira coisa: eu quero saber se vocês têm coragem de entrar no templo e tirar a imundícia que o papai deixou. O sacerdote disse: deixa com a gente. Passaram uma semana, ele abriu a porta da igreja, reformou o templo e disse: agora vamos para o desafio. A mulher desviada não vai gostar, a família vai ficar com raiva, mas eu quero saber se vocês têm coragem de ir comigo subir os montes, e aonde tiver um altar, os deuses da Síria, vamos quebrar, vamos jogar no fogo e vamos levantar um altar ao Deus dos nossos pais. Temos subir os montes, aonde tinha altar os deuses da Síria, joga, quebra, joga no fogo, e agora vai ser lugar de culto, de oração. Vai ter circo de oração no templo e em cima nos montes. Reforma a igreja e diz: vou marcar o dia do culto. Deus vai agir. Não tem crise, não tem tempo frio. Deus só precisa de um crente doido, no bom sentido, que tenha coragem de provocar avivamento. Não vamos deixar tirar isso de nós. Marca o dia do culto. A igreja está reformada, limpa, bonita. Manda carta para quem estava afastado de Judá voltar para o culto. Eu acho bonito. Ele chama a equipe de louvor e diz: no dia do culto, ninguém vai cantar inovação para agradar. Os hinos escalados vão ser os originais, que Davi e Asaf compuseram. É antigo, mas é ele que vai ser cantado. São eles que vão ser cantados. Chamou os sacerdotes e disse: todo mundo bem fardado e bem edumedário, todo mundo bem vestido com as vestes de sacerdote. Ninguém venha de regata nem de bermuda. Todo mundo bem aparado, porque aqui tem compromisso. Marcou o dia do culto. A Bíblia diz que quando os músicos começaram a cantar, os queimadores de incenso queimando incenso, e o povo adorando, aí Deus não resiste. No meio do fracasso ele desce com a sua glória. E a Bíblia diz que a glória encheu o templo, que quem estava dentro caiu, não ficava de pé, e quem estava fora começava a botar a cara no chão, dando glória a Deus, até o rei. Agora era fogo dentro, era fogo fora, era poder dentro, era poder fora, era Deus agindo dentro, era Deus agindo fora. A glória voltou para ajudar. Aí agora, com a glória de Deus, Ezequias se fortalece e vai confiar no seu Deus. A Bíblia diz que ele pega os secretários, chama-os, escreve uma carta para a Síria. Diplomaticamente já era Senaqueribe. Quando os mensageiros de Ezequias entregaram a carta a Senaqueribe, que Senaqueribe leu, fica doido.
No bom sentido, porque a carta dizia: Senaqueribe, parafraseando, aqui é Ezequias, rei de Judá. Nós não vamos mais ser seus servos, não vamos mais pagar impostos. Aí Senaqueribe fica irado e manda uma carta de volta, dizendo: Ezequias, você não conhece a nossa história? Quando Ezequias leu: nós não respeitamos deuses de nações nenhuma. Todos que se levantam contra nós, quebramos os seus deuses e jogamos no fogo. E por que tu me afrontas? Quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Em qual Deus você está confiando? Eu vou invadir Judá, vou cercar vocês. Nem água vocês vão ter direito de beber, vão beber a própria urina. Vou tirar o alimento e vocês vão se alimentar das próprias fezes. Quando Ezequias leu a carta, a ficha caiu, porque era verdade esta carta, era o que acontecia. A Bíblia diz que a angústia foi tão grande que é comparada à dor de uma mulher dando à luz. Ele, a sua estrutura física estremeceu. Ele disse: agora acabou. Mas ele busca o recurso. A igreja está aberta. Ele pega a carta e não procura ninguém, a não ser uma oração, um agir de Deus. Ele vai para o templo, chega no templo, joga a carta no chão e joga o joelho no chão. E a Bíblia diz que ele faz a oração dizendo: Senhor, Deus que criou os céus, o mar, o universo, a terra, tudo quanto neles há, são obra das tuas mãos. Senhor, ouve a minha oração e lê esta carta para mim. Tudo que está aqui é verdade. Os assírios queimam os deuses, jogam no fogo, porque não são Deus, mas tu és o único e verdadeiro Deus dos céus, que controla todas as coisas. Senhor, olha esta carta e me dá uma resposta, como eu devo agir. Levanta, chama os mensageiros e diz: vá aonde está Isaías e veja o que Deus vai dizer. Quando os mensageiros chegam em Isaías, Deus já estava lá. Aí Isaías diz: voltem e diga a Ezequias que assim diz o Senhor: não tenha medo de Senaqueribe, nem dos seus exércitos, porque eu vou agir. E agora ele vem, mas sou eu que agora vou colocar um anzol na venta dele, vou colocar um freio de cavalo na boca dele, vou fazer ele voltar pelo caminho que vem, para saber que ainda tem Deus que age. E agindo Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir? Por causa desta oração, Senaqueribe reuniu os seus congregados, seu exército, uma coalizão militar. Um anjo desceu no meio do arraial. Em uma noite matou 185 mil soldados dos assírios. Deus agiu. Independente do fracasso. A Bíblia diz que agora a notícia se espalhou. O rei Senaqueribe morreu e o seu exército foi dizimado. A pergunta era quem foi o rei que fez isso? Diziam: não foi rei, foi o Deus de Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias foi exaltado e as pessoas lhe traziam presentes. Agora o Egito, Babilônia, Jordânia, Cisjordânia mandavam os seus representantes para fazer aliança com Judá. Isaías dizia: Ezequias,
Dá ouvido não. Mas a Bíblia diz no capítulo 30 que o coração dele se exaltou e o orgulho veio. É ser humano. Por isso que eu quero que no final você entenda o que eu estou pregando. O coração dele se exaltou, ele recebia os diplomatas, fazia aliança, mostrava riqueza e se orgulhava. Não queria mais ouvir Deus. Quando ele se exalta, aí a Bíblia diz, naqueles dias, ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E a biografia dele diz que essa enfermidade começou de dentro, apodrecendo os seus órgãos internos e as suas vísceras. Então agora apodreceu ele por dentro, o hálito ficou podre, e ele não recebia mais diplomatas. Isaías não vai. A doença se agrava e estoura para o externo do corpo. Os médicos colocavam antídoto para ele beber, mas o mau cheiro aumentava. Traziam emplaste de pasta de figo para a pele sarar. Quando arrancavam, estava mais podre ainda. Só tem um jeito: enclausura ele, e ele é lacrado dentro de um quarto, sem ter acesso, e ninguém pode mais visitá-lo. A doença vai consumindo. Aí Deus diz: vou dar um ponto final. Deus vai a Isaías e diz: Isaías, vai aonde está Ezequias, podre, e diz a ele que ele vai morrer. Quem mandou Isaías ir? Deus. Diga a ele que ele vai morrer e não vai viver. Isaías entra, e já entra sem muito arrudeio. Escuta o que diz o Senhor: põe em ordem o que tem de pôr, porque você não vai ter mais tempo, vai morrer e não vai viver. Não dá direito de resposta a ele e vai embora. Se Ezequias morre, a dinastia de Davi parava aqui, porque ele não tem filhos. Quando Isaías diz que ele vai morrer, no meio do fracasso, fracassado, derrotado, podre, aí ele chora olhando para a parede, sem amigos, sem profetas, sem filhos. As lágrimas vêm e ele faz uma rápida oração de arrependimento. O orgulho perde e a sensibilidade e a humilhação vem, e ele diz: Senhor, eu não quero morrer. Lembra do que eu fiz? Eu andei na tua presença, eu fiz o que era reto, eu tenho crédito. Como Deus vai agir com o homem fracassado, apodrecido? Pasmem, a Bíblia diz que Deus ouve a oração. E quando Deus ouve, Deus olha a história dele e diz: ele fracassou, mas eu não posso desistir, tem uma promessa, tem uma aliança. A Bíblia diz que Isaías nem do pátio do templo, do palácio tinha saído. Aí Deus brada do céu: Isaías, volta, Isaías. Eu não posso desistir dele, Isaías. Ele tem história. E diz a ele que ele não vai morrer, ele vai continuar vivo, Isaías. Isaías volta. Agora já tem a conversa mais alongada. Escuta o que diz o Senhor Deus do teu pai Davi.
Eu vi as tuas lágrimas e eu vi a tua oração. Você não vai morrer. Deus está dizendo que tem mais 15 anos para você dar glória, para você me cultuar, para você adorar. Olha para quem está ao teu lado e diga: apesar dos meus fracassos, dá um recado quem pensava que era o meu fim, vai ter que me engolir, vai ter que entender que Deus não desiste de mim, apesar dos meus fracassos. Ele volta e volta adorando. É nesta volta que, com cerca de 3 anos depois, nasce um filho, Manassés. Manassés nasce como fruto de oração, como fruto de milagres, a ponto que o seu nome já quer dizer esquecimento, esquecimento do fracasso. Agora Manassés, com toda certeza, vai ser pego pelos braços do profeta Isaías. Isaías era assim com Ezequias. Manassés, diferente do pai, vai crescer na igreja, ouvindo o testemunho do pai, ouvindo os louvores. Ele vai crescer, gente, cultuando a Deus, tudo para dar certo. Cresceu, como trazendo para os nossos dias, só para os irmãos terem uma ideia, que era filho de rei, mas só para ter uma ideia, cresceu dormindo debaixo dos bancos da igreja, ouvindo um dos maiores profetas profetizar, Isaías. Quando ele completa 12 anos, Ezequias morre e ele assume. Quando ele assume, não vai pôr em prática o que aprendeu com o pai, mas vai imitar o avô. Crônica, 2 Reis 21, você vai ver, e Crônicas 33, ele faz tudo o que não deveria fazer. Tudo que era para dar certo, ele faz de forma errada. Ele fecha a igreja, ele reata aliança com os pagãos, ele tira tudo que era Deus, coloca altares aos deuses da Síria de novo nos altos, sacrifica filhos seus posterior no fogo e leva todo Judá ao fracasso, a pecar. Se você ler tudo que os não crentes faziam, ele fez pior ainda. A Bíblia diz que ele age pior do que os pagãos, ele age pior do que aqueles que não eram crentes. E se me ajuda aí na mídia, 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Apesar de tudo que eu citei, a Bíblia diz que ele matou. Olha o que diz aí. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele matou e encheu, figura de linguagem, mas para dar sentido, de um lado ao outro de Jerusalém, sangue de pessoa inocente. A tradição diz que foi ele que mandou procurar e matar o profeta Isaías. Perseguição implacável. Quando o encontraram, cerraram Isaías como se fosse um pedaço de madeira, para ele não profetizar mais. Olha a desgraça que esse menino fez. Tudo tinha para dar certo, mas deu errado. Aí Deus, pasme, o texto que a gente leu na leitura diz que mesmo assim Deus falava com ele, queria falar com ele, mas ele não dava ouvido. Por ele não dar ouvido, aí Deus tirou as mãos. Quando Deus tira as mãos, o exército da Síria vem por meio dos seus capitães, captura Manassés, coloca cadeias, joga ele no meio dos espinhos. Agora
como escravo, fora do trono, como bandido, preso no meio dos espinhos, no meio das cadeias, sem probabilidade, jogado lá. O que é que a gente faz? Pastor Zezinho, o senhor ia buscar esse homem e ia dar a carta a ele, para ele sentar no seu púlpito? Ia não, eu não daria. Quem de nós colocava esse rapaz para dirigir o conjunto? Tendo hoje que a gente prega um evangelho da graça, a gente tem a história, e muitas vezes tem irmão que passa 10, 20 anos, 30, congregando com a gente, ralando, vigília, carregando banca, sofrendo. No primeiro erro a gente exclui, não dá nem a paz do Senhor, às vezes joga para o canto, em um erro que ele cometeu. A Bíblia não diz que a gente deve agir assim. A Bíblia nos ensina que o agir de Deus é diferente. Quando ele está no nada, desacreditado, a Bíblia diz que ele lembra dos testemunhos do Pai. Ele lembra do profeta Isaías. Ele lembra do que aprendeu. Aí o arrependimento vem, o orgulho vem. E pasmem, os judeus acreditavam que Deus não ouve oração fora de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, preso entre os espinhos com cadeias. Aí a Bíblia diz que ele volta ao período de criança no pensamento e vai orar ao Deus de seus pais. E ora insistentemente, humilhado. Quando ele ora, pasmem, Deus ouviu. Fracasso total. Você leu o ápice do fracasso, ele atingiu. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração desse homem. Cruzou as fronteiras de Jerusalém e entrou na Babilônia. Tirou Manassés dos espinhos. Tirou ele da sua prisão. E trouxe ele de volta para Jerusalém. E pasmem, devolveu o trono para ele de novo. Sem se preocupar com quem ia gostar ou quem não ia. Se alguém ia fazer biquinho ou ia fazer bochecha, diga para quem está ao seu lado: eu não tenho culpa. Se Deus gosta de mim, e se eu faço parte de uma aliança, faça bochecha ou biquinho, não adianta. Se é Deus que age, ninguém vai impedir. Quando ele toma de volta ao trono, a Bíblia diz, ele reconhece que o Senhor é Deus. Reabra a igreja, derruba os altares. Agora ele vai viver um grande avivamento. Ele morre e ninguém tira mais a fé dele. Ele morre dando glória a Deus e fazendo e dizendo que Deus é Deus e não há outro fora dele. Agora olha o que é que Deus faz. Olha como ele age. Eu não faria isso, ninguém aqui faria. É por isso que esse Deus é Deus. Quem é doutor, quem é teólogo aqui, levanta a mão. Quem estudou teologia? Quem não estudou, levante a mão. Independe que você fez ou se não fez. Se você for ler o Novo Testamento, vai ter que engolir. O Novo Testamento começa dizendo, no começo, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Qual era a promessa? A tua casa reinará para sempre. Ou seja, aí diz a continuidade: Abraão
gerou Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, José, a Benjamim. Aí Deus pegou Judá, Judá, Perez, Perez, Esrom, Esrom, Arão, Arão, Aminadab, Aminadab, Naasson, Naasson, Salmão, Salmão, Boaz, Boaz, Obed, Obed, Jessé, Jessé, Davi, Davi, Salomão, Salomão, Roboão, Roboão, Abias, Abias, Asa, Asa, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Uzia, Uzia, Jotão, Jotão, Acais, Acais, Ezequias, Ezequias, você vai ter que ler, gerou a Manassés, ele está lá na genealogia de Jesus. Manassés gerou Amon, Amon, Josia, Josia, Jeconia, Jeconia, vem o cativeiro, depois do cativeiro, Salatiel, gera Zorobabel, Zorobabel, Abiúde, Abiúde, Eliaquim, Eliaquim, Azor, Azor, Azadoc, Zadok, Aquim, Aquim, Eliúde, Eliúde, Eliasar, Eliasar, a Matã, Matã, a Jacó, Jacó, a José, que foi marido de Maria. Coloca aí rapidinho, para a igreja ler em voz alta, Lucas capítulo 1, versículo 30 por diante. Aí agora, o anjo Gabriel vai aonde? Em Nazaré, e diz, leiam comigo em voz alta, e ele disse o quê? Não temas, porque achaste graça diante de Deus. Passa, ou seja, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e poliás o nome de Jesus. Ou seja, vai passar, por favor, ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Prossegue, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, não terá fim, não terá fim. Se Deus age, ninguém impede. Não me tenha como menino, mas é que a unção está transbordando dentro de mim. Deixa eu adorar, recebe a unção aí. Vai, quem tem línguas estranhas fala, quem não tem seja batizado agora. Recebe. Em toda essa história recheada de fracassos, mas Deus não parou de agir. Eu não estou pregando para super crentes. É aqui que eu quero concluir. Eu não estou pregando para super-heróis. Quando a gente lê, a gente só vê o agir de Deus nos milagres, fazendo coisas, curando, salvando. A maior ação de Deus é a sua graça através das nossas falhas. Ele não desiste de nós. Se ele não desistiu de nenhum desses fracassados e teve a coragem de colocá-los na genealogia de Jesus, você acha que ele vai desistir de você? Na época era sangue de novinho, e agora é o sangue do seu próprio filho. Você acha que essa aliança não é maior? Você acha que você chegou aqui por acaso? Deus mandou eu pregar. Eu não queria pregar esta mensagem, mas ele disse: você conhece por fora e eu conheço por dentro. Prega. Então eu vim aqui dizer: Deus não desiste de você. Me pediram, vocês já ouviram, mas me pediram. Quantas vezes eu estou aqui hoje? Vocês viram a honra que o pastor Zezinho me apresentou. A honra de obreiros vir me abraçarem e dizer a alegria de me conhecer pessoalmente. Isso não tem preço, gente. Porque quantas vezes eu ouvi que eu não valia o que comia. Quantas vezes não disseram: minha mãe, esse negro não vale nem o que come, para que ele nasceu? Diziam que eu tinha muitos defeitos. Mas um dia
um irmão me procurou, irmão Jailson, e disse: eu conheço alguém que acredita em você. Eu disse: mas eu sou um fracassado, um derrotado. Ele disse: ele é especialista nisso. 3 meses me evangelizando, me levou para a igreja. Jesus me aceitou, com todos os meus fracassos e decepções. Com 15 dias fui batizado com o Espírito Santo. Com 26 dias fui batizado nas águas. Com 1 mês eu já estava pregando no canavial, aonde eu cresci. Eu cresci dentro do canavial. Aqui tem conterrâneo que sabe. 1 ano e meio de crente. Estava no culto, o pregador pediu para eu ficar de pé e disse que Deus ia abrir as fronteiras do mundo, e a minha vida ia ser para restaurar outras vidas. Terminou de pregar, terminou o culto do domingo, quarta-feira. Um grupo de obreiros me procurou, porque sabia que eu era crente demais, e disse: Bento, Ogeno, a gente veio te aconselhar para você desistir daquela profecia. A gente veio te aconselhar para você desistir e não dar crédito. Mas por quê? Porque é impossível. Olha onde tu mora, dentro do canavial. Cortei cana até os 17, 18 anos. Tu é pobre, analfabeto e preto. Obreiros, quando disseram isso, eu disse: vocês têm razão. 1 ano e meio de crente, não vou mais entrar numa igreja. No outro dia eu fui na igreja, orar meia hora para não voltar mais. Quando eu entrei na igreja, que dobrei o joelho, que deu meia hora, que fui me levantar, não consegui. Tinha 2 mãos nos meus ombros, me pressionando para baixo. Eu achei que era alguém, não era, não vi ninguém. E veio uma voz dizendo: quando eu te escolhi, já sabia das tuas fraquezas, mas eu te escolhi. Você é um projeto meu. Eu não desisto de você. E hoje eu vou te mostrar quem sou eu. Eu já estava decidido a não voltar mais. 4 horas da tarde eu saio da oração. Quando eu vou para casa, vem um jovem: irmão Paulinho, o Bento, a tua menina passou mal e está no posto de saúde. É a Gisele também. Cheguei no posto de saúde, o médico disse: fiz o que pude, mas ela já morreu, tinha 9 anos. Peguei nos meus braços, saí do posto. Quando eu saí do posto de saúde, as pessoas meneavam a cabeça, debochando: cadê o teu Deus? Quando eu fui entrar para a rua da minha casa, uma fazenda, aí o Espírito Santo disse: vai para casa não, leva ela para onde você estava, que eu vou te mostrar quem sou eu. Passei direto, foram dizer o doutor: aleluia, ele está doido. Foi para a igreja. Cheguei na igreja, tinha deixado a porta entreaberta, empurrei, caí por cima do defunto, joguei ela no púlpito, na frente do púlpito, caí por cima, minha esposa gritando, e eu comecei desesperado: acabou, não sou mais crente. O médico chegou, pôs a mão na minha cabeça e dizia: seu Genival, isso é loucura, vá preparar o enterro, ela está morta. Aí a voz chegou no meu ouvido e no meu coração, uma voz que bradava dizendo: eu não dependo do que o homem diz, nem do que o homem acha, para fazer ou impedir o meu agir. Eu te trouxe aqui para te mostrar quem sou eu, e eu vou te mostrar hoje. Não deu 10 segundos, a menina começou a se mexer, e não deu mais 5 segundos, ela começou a saltar, começou a correr. O médico regalou os olhos, os vizinhos foram para a igreja, e ela começou a dar glória. E o médico: quer que houve? Eu digo: o Senhor disse que meu sonho morreu, mas o meu Deus ainda é vivo, o meu Deus ainda age, o meu Deus ainda faz milagre. Voltei com ela viva. Pessoas até hoje que são obreiros, que se converteram naquele dia. 94, 15 anos se passaram,
E as pessoas debochavam, porque eu ainda estava no canavial. Cadê? Não era melhor ter desistido? Passava vergonha. As dirigentes muitas vezes do ciclo de oração tiravam a onda. Quando eu chegava, me entregava o rodo, o pinho-sol, e mandava eu lavar o banheiro. Esperavam eu chegar. E muitas vezes eu disse: Deus parou de agir a meu respeito. Com 15 anos depois, eu recebo uma ligação do secretário-geral das Assembleias de Deus no estado de Alagoas, me dizendo, era mês de junho, daqui a 13 meses é a convenção do estado, e o pastor presidente mandou localizar você. Nunca tinha chegado perto do presidente para ser um dos pregadores de uma noite. Não deu chance de eu dizer nada, desligou. No mês de junho, os cartazes grandes com foto dos presidentes, e no meio dos presidentes tinha uma foto com a cara preta. Acredita quem era? O neguinho estava no primeiro outdoor, estava com a cara no cartaz, pregador da noite da convenção. Quando os doutores viram isso, os catedráticos, os bacharéis, foram para o pastor e disseram: pastor, 40 mil pessoas em média, o senhor vai botar aquele nego para pregar? Ele disse: vou. Sabe que ele é da roça? Sei. Sabe que ele é preto? A foto já está dizendo. Sabe que ele é analfabeto? Sei. Perdeu o juízo? Não. Quer que houve, presidente? Foi Deus que mandou, ponto. Ninguém fala mais nisso. Tornei-me o primeiro preto a pregar na convenção de Alagoas, e o primeiro alagoano de uma forma excepcional. Quando eu preguei à noite, os pastores me beijavam, carregavam no braço, todo mundo me queria, porque agindo Deus, ninguém bota o pé na frente. Estou dizendo isso para te motivacionar, não é por vanglória. 2011, eu já recebi um convite que desliguei 3 vezes, pensando que era trote, ainda morando no canavial. Quando liga, eu desligava. Era da Suíça, na Suíça de Zurique, e eu desligava. Aí a irmã disse: por favor, por amor de Deus, desligue não, é que a Suíça precisa lhe ouvir. Eu vi o senhor pregar em Pernambuco e quero o senhor aqui. O neguinho pega o boy de 777 e cruza o Oceano Atlântico para pregar na Europa. 2014 já era o Japão, arigatô. Quando é 2015 já é New York, já não é mais português, já é pastor Genival. Yes, come here please. Sim, vou estar aí. O neguinho já posa em Nova York. De lá para cá Jesus tem operado. Eu estou dizendo isso para você acreditar que quando ele age, doido é quem bota o pé na frente. Viajo, só para você ter uma ideia, em 5 anos, já fui mais de 100 vezes nos Estados Unidos, já fui mais de 50 vezes na Europa, já fui no Japão, já andei mais de 25 países em vezes repetidas. Ou seja, voltei essa semana dos Estados Unidos só para atender vocês em Macapá. Já volto para lá de novo quinta-feira, e depois vou para Londres e Paris. Todo dia tem convite exterior, porque é Deus que age, meu filho. Não tem como impedir. Ele não olha para o fracasso, ele é fiel. A glória está nele, o poder está nele. Se ele age, fique de pé, por favor. Vou fazer. Eu disse que eu não estou pregando para super-heróis. O pastor mesmo disse que aqui tem uma prova viva. Nem precisava eu pregar. Eu não importei como você chegou. Eu não estou pregando para super crentes. Eu estou pregando para seres humanos sujeitos a fracassos. Se você puder, se você quiser, se tiver alguém íntimo perto de você, ou do mesmo sexo, vira para ele aí, assim como eu estou com o pastor José Arão. Se você puder, eu sou assembleano, não se preocupe não. Sou da mesma tribo, sou co-pastor de 6.000 crentes.
Não vou te emocionar, mas se você puder, olha para essa irmã, olha para esse irmão. Se for íntimo não tem problema, a não ser que não for do mesmo sexo, não pode, de sexo oposto. Olhando nos olhos dele, nos olhos dela, e diga para ele: não quero nem saber como você chegou nesse culto, como você começou esse congresso. Se esquecido, se só o bagaço, se quebrado, se fracassado, quero saber como você vai sair. Diga: depois de hoje, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu sei que apesar dos meus fracassos, Deus ainda age, a graça vem, apesar dos meus fracassos. Diga para ele: você não é um projeto falido, você é um projeto de uma aliança feita no sangue de Jesus. Deus não desiste de você. Abraça ele e diga: Deus não desiste de você.